boa noite. Depois a gente vai colocar esse evangelho lá no canal Transmutação Renato, que a gente vai colocando. Eu também vou ouvir, né? Sempre eu vou ouvir, como a gente não prepara o evangelho, eu vou vendo aqui. Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, motivo da resignação, item 12. E aí é o seguinte, eu estou lembrando, engraçado que eu venho pensando nisso, né? Essa semana eu tive num evento e alguns dias, né, e uma senhora que ela é evangélica indicou um livro e eu achei interessante o tema, né? E comprei. Chegou, eu fui ler, mas o tema era inquietante, né? O nome é O Deus que Destrói Sonhos. O Deus que destrói sonhos. Tem. Todo bonitinho assim, rosinha dos lados. E a capa é tipo uma pessoa de tênis all-star e o sorvete caído no chão. Então, o Deus que destrói sonhos. Peguei o livro, né, e realmente a provocação, casando aqui com o evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos. Você imagina, você morrendo de fome aqui com sorvete, né, que você gosta, e o bicho cai no chão, né? Imagina aquela bola daquelas sorveterias que é mais cara e cai no chão. Dói, né? Então a capa já é o contraste. Então, bem-aventurados os aflitos, já que o evangelho, a compreensão que eu tenho tido sobre o evangelho é que seja algo para reforma íntima e para a gente usar no agora. Sempre às vezes ele tem essa provocação, mas lá na frente, né? Mas lá no futuro, se você sofrer agora, lá... Não. A lógica é que a vida, ela é uma e há uma pluralidade de existências. Então, às vezes a gente tem uma pergunta, por que aquela pessoa é boa? Primeiro, eu não sei se a pessoa é boa, não é? Quem sabe? É Deus. Por que aquela pessoa é boa e sofre aquela outra que não é? E sofre, como é que eu sei que a outra não é boa? Também quem sabe é Deus. Mas, quando essas coisas acontecem, como há uma pluralidade de existências, como há a lei de causa e efeito, ação e reação para alguns, né? Ou seja, todas as portas que nós abrimos, nós vamos tender a fechar. Mas a questão não é sofrer porque fiz sofrer. A questão é entender o valor de ser um instrumento de paz. Por que eu fiz sofrer? Então é por isso que não necessariamente, se eu matei, eu vou ser violentamente morto. Mas a pergunta é, por que eu não valorizei a vida a ponto de tirar a vida de alguém em algum momento da minha vida, dentro de alguma encarnação na pluralidade de existências? Por que alguém cometeu o suicídio? Às vezes, né, a história lá do Camilo Castelo Branco, né, pegar uma pistola e aquela coisa e dar um tiro no próprio peito e furar o coração. Quer dizer, por que esse ser não valorizou a vida? Não respeitou esse órgão, coração? Então, às vezes, ele reencarna e passa por várias experiências, às vezes dolorosas, relacionadas ao coração. Fisicamente, às vezes tem crianças que já nascem com problema cardíaco. Então, quer dizer, a pluralidade de existências em uma vida única faz com que nós entendamos que Deus não é masoquista, no sentido de estar apanhando, mas também não é sádico, de estar só batendo. Então Deus é infinitamente sábio, infinitamente bom e infinitamente justo. Se algo nos acontece, é porque é necessário para o nosso... Qual o sentido da vida que a gente tem dito aqui? Aprender, para o nosso aprendizado. Ponto. Então, poxa, está acontecendo isso por quê? Aquela história, o que Deus está te dizendo e o que você vai fazer com isso? Outro dia eu passei num circo, né? Um circo de bairro.
E eu fui ao circo e tinha até umas 20 pessoas. E depois iam 5, tinha dia que era 2, 5, 3 pessoas. E um morador lá do bairro chegou e disse assim: como é que pode? O cara que veio do circo disse que tinha 4 pessoas assistindo o espetáculo. Como é que essas pessoas vivem assim? E eu fiquei a me perguntar, ele estava sensibilizado. E eu me fiquei perguntando, falei assim: bom, o que é que leva essas pessoas a trabalharem no circo? Primeiro, é porque querem manter uma tradição de família. Mas aquele circo é algo para garantir-lhes o sustento e a sobrevivência? Ou é algo de fato para ser algo de família, que não tem a ver com sustento? Porque se não tiver a ver com sustento, a pessoa tem que, como a gente aqui no Ceará, né, procurar outra lavagem de roupa. Se tem a ver com sustento, aí o companheiro que estava falando do marketing e outras coisas, né, você tem que quebrar a cabeça para conseguir ampliar o seu público. Mas tem que ter uma lógica racional de por que é que você está fazendo aquilo. Não há pena. É perguntar-se. Não é eu que vou perguntar, eu não posso julgar, né? Assim, cada um tem que perguntar o que você está fazendo e para quê. Quantas pessoas passam, querem fazer concurso público, por exemplo, chegam às vezes no cargo público e chegam lá, tem alta desídia, porque às vezes não queriam o cargo, queria o salário, a estabilidade. Alguns. Nesse livro, O Deus que Destrói Sonhos, tinha um cara que ele dizia que tinha um ministério, que ele tinha um sonho, que ele ia ser um pastor, um pregador de multidões. E ele vai e monta uma pequena igrejinha, a partir do seminário. A igrejinha tem um grande movimento, ele vê que ele é bom, mas paralelamente à igreja, ele começou a fazer podcasts. Fazendo podcasts, ele ganhou o grande público das corporações e passou a ser contratado como coaching. E passou a ganhar muito mais do que como um pastor naquele momento. E ele deixou de ser pastor e virou coaching. E a pergunta: o teu sonho não era ser um pregador de Cristo? Ou o teu sonho, você dizia que era isso e na verdade você queria ir para um canto onde fosse te dar um retorno melhor de sobrevivência? Os fatos, não é assim? Contra fatos não há argumento. Se fosse para ser um pregador, podia o coach dar o dinheiro que desse. Ele ia deixar e ia continuar sendo pregador. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós dizemos que amamos alguém e ficamos manipulando um relacionamento, dizendo que é por amor, mas na verdade a gente tem medo de ficar só. Aí dá errado. Faça certo que dá certo, faça errado que dá errado. Será que você quer ser um servidor? Será que você quer ser um pastor? Será que você quer estar com a pessoa que você está? Ou você está com ela querendo manipular a vida, jogando com as pessoas para ter, ao invés de um amor, um cuidador? E quando isso é com o filho? Ei, rapaz, não vai ter só um filho não, porque vai que morre, quem vai ficar contigo? Bota 2, bota 3. É uma empresa. Não é um senso de maternidade. É uma questão de ganhar escala. Faz 10 meninos, morre 3, 2 não presta. Ainda fica mais 5 para cuidar de ti. Ou não existe esse pensamento? Isso, como é que eu vou enganar a Deus? Às vezes o filho quer seguir determinada carreira. E toda a orientação do pai, dizendo que é para o bem do filho, ele está pensando assim: poxa, se esse cara não se der bem, eu vou ter que aguentar ele, velho. Entende? Às vezes o papo não é reto. A gente não é sincero com a gente, com o povo, e quer mentir para Deus. É como dizia o Machado de Assis no personagem
Brás Cubas, no Memórias Póstumas de Brás Cubas. A vida, a gente vai mentindo tanto para as pessoas, que ela vai virando uma coxa de retalhos. A gente mente tanto, que quando a gente vê, a gente começa a acreditar nas próprias mentiras que a gente criou. E sofre. Porque a gente pede uma coisa, quando lá no fundo a gente quer outra, a gente está pedindo de forma manipulada. Então, é por isso que eu achei importante o Deus que destrói sonhos. Porque você diz que tem um sonho, mas na verdade, muitas vezes, por não nos conhecermos, por não nos amarmos, por não amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos, porque nós temos que nos amar para podermos amar, sentirmos amor. A gente fica adicto, escravo da opinião dos outros, que a gente nem sabe qual é a que a gente acha que é. A gente acha que vai ser mais valorizado se for médico, aí vai lutar para fazer medicina. Aí chega na medicina, é um médico horroroso. Porque ele não queria ser médico, ele queria o status, se sentir valorizado pelos olhos dos outros como o que ele achava que era. Então tudo isso são portas que nós vamos abrindo na pluralidade de existência. E essa pluralidade de existências vai existindo para a gente se encontrar, para a gente aprender quem nós somos, onde nós estamos, que existe um Criador, que aqui aprender é aprender exatamente isso. Olha, Deus criou esse parque, né? Essa escola, em que um dos grandes professores foi Jesus Cristo. E é para isso, para o Evangelho. Bem-aventurados aflitos. Você está sofrendo por quê? Primeiro, provavelmente por falta de compreensão. Está no circo. Se o circo é por amor, liberdade é uma coisa que você conquista. Se ele é um negócio, você tem que lutar para que ele seja um negócio que prospere. Então arranjou outra lavagem de roupa. Não, eu estou aqui porque assim, meu pai já estava, aí já tinha uma tenda, já tinha umas coisas, era mais, ou parecia ser mais fácil. Você quer cortar caminho? Porque tem gente que diz isso. Eu estou fazendo isso aqui para seguir uma tradição de família. Mas na verdade ele está fazendo porque já estava um bocadinho feito, pratinho feito. Ele diz, a comida da minha irmã não é muito boa não, mas eu não vou fazer. O meu pai não lava os pratos direito não, mas eu não vou lavar. Aí é o famoso gaiato. Só que na lei de causa e efeito e ação e reação, ele vai sentir dor, meu amigo. Ele está de brincadeira. Ele não entende que ele está ali para construir a vida dele. Aí ele quer, não, porque minha mãe está ali, ela tem condição, porque meu comércio vai. E ele pensa que com o tempo vai ficando mais fácil, mas não vai. Então eu me perguntei, poxa, o problema de tudo é a compreensão. Primeiro eu tenho que entender quem eu sou, o que é que eu quero, o que eu estou fazendo. Então no Espiritismo, eu posso pensar, por exemplo, em ser um pregador de multidões, construir templos. Não sei, acho que é meio difícil. Podemos pensar em sobreviver a partir da obra espírita. Acho difícil, porque a norma aqui é essa, né? O que você recebeu de graça, você dá de graça. Não tem esse espaço disso aqui ser o meio de vida. Normalmente o espírita ele tem a vida e trabalha em outra coisa e trabalha no centro. Então o monumento, não pode ser construído um monumento para o palestra. Então, por exemplo, eu sempre fico refletindo, ela estava falando, até me assustei, porque eu não vejo a pessoa falando tão bem. Ela sabe meu nome, mas olha, minha admiração, me conhece. Eu nem sabia. E eu olhando assim, e ela dizendo, mas a gente precisa, claro,
Por exemplo, eu tenho uma profissão em que eu me exponho muito na internet e na vida em si, mas é na minha profissão. Então passei muitos anos falando no centro sem gravar. Chegou um momento que deram comunicação e disseram: você tem que começar a gravar. Aí as primeiras falas eu gravava sem aparecer, era só o áudio. Aí começaram a pessoa dizer assim: não, mas eu fico assim, eu gosto de ver a pessoa. Foi aparecer, eu disse: mas eu não posso misturar nem o nome, nem a imagem. Aí eu criei umas capinhas. Então quando você coloca no vídeo, tem uma capa. Eu apareço depois da capa. Ou seja, na hora que você dá aquela chamada, eu não apareço. Eu vou aparecer na minha profissão. Mas como espírito aparece uma capa. Uma forma que eu fui tentando trabalhar. Ah, mas tem cara que ele vai pegar e começa a fazer aquilo ali. Quando ele vê, ele está fazendo livro que já não é mais para o centro, o livro é para ele. Ele está fazendo palestra que já não é mais de centro, é uma coisa coach mesmo. Que vai começando a criar. O que você tem contra? Eu não tenho nada. Eu estou dizendo que quando eu olho para esse espelho, eu fui olhando até hoje, e pode ser que amanhã mude, eu fui trabalhando nessa linha. Eu, por exemplo, sei fazer um impulsionamento digital, mas os nossos vídeos não tem. Na minha página profissional, em uma delas tem. Na minha espiritual não tem. Se lá tiver 30 pessoas, foram 30 pessoas, eu não entreguei para ninguém. Então pessoas, mas isso aqui é tão bom, vamos... Pois entregue. Por quê? Porque eu fico observando a mim mesmo o que é que eu estou fazendo. A minha profissão é uma coisa e o centro, o falar no centro, é outra. E entende por que eu estou colocando essa situação particular? Para a gente estar sempre se situando. O que a gente está fazendo, por quê, como é que a gente vai movimentar aquilo. Porque senão a gente pode gerar uma confusão, que é reta compreensão para o reto pensar, reto falar e reto agir. Eu tenho que todo dia estar compreendendo isso. Então, se você não prestar bem atenção, pode ser que você queira canalizar coisas da parte espiritual para a parte material. Será que é isso? E a coisa é, bom, e se eu fizer, será que também não vai ter um preço? Eu acho que vai. De novo, nada contra quem faz, mas se eu, no meu papo com Deus, eu compreendo que até hoje tem que ser assim, então vai sendo assim. E cada um vai tendo a sua descoberta diária, conversando. Meu Deus, será que é assim, né? Aí vai conversando. Porque, de novo, esse Deus que destrói sonhos é por isso, é porque o projeto não é meu. O projeto tem que ser de Deus. Quem vai só ou com a multidão vai fraco. Quem vai com Deus é invencível. Então viver tem o sentido de aprender. E uma das grandes coisas a aprender, talvez a maior coisa, é na parte do Pai Nosso que Jesus diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então aprender a servir dói. Quando eu escutei o Chico Xavier uma vez, que ele disse assim: eu sou igual um cachorro amarrado, cativo, eu obedeço. Dói porque a gente quer dizer que vai fazer as coisas como a gente quer, como se a gente tivesse uma opinião sem nenhuma poluição da influência alheia, mas na verdade, às vezes que a gente diz que quer, a gente está de novo fazendo para tentar se sentir aprovado e amado aos olhos dos outros. Porque a gente não entende que tem que amar a Deus antes de todas as coisas e que Deus já nos ama. Nós não queremos seguir o projeto de Deus. Então todas as vezes que eu tenho aflição ou que eu sofro, eu não estou querendo seguir o projeto de Deus, entende? Eu estou querendo que Deus seja o meu cachorro amarrado.
que ele se submeta ao que eu quero. E isso é real? É real? Deus é o cachorro amarrado meu? É seu? Não é. Isso faz errado que vai dar? Errado. Isso só vai se desmanchar em uma coisa: aflição e dor na sua vida. Querer que a vida seja como você quer e não como ela é. Por exemplo, quando o Buda percebeu verdades como algo inabalável como dor, velhice, doença e morte, numa vida encarnada não tem quem não passe. Tem. Mas eu não aceito. Pois é, Deus vai destruir esse teu sonho. Porque esse teu sonho é uma loucura. É louco. Ele vai destruir, porque é doido. Se isso é doido. Não, eu vou entrar no circo, pega na moleza que já tinha, não vou fazer nada e todo mundo vai sair correndo atrás de mim. Isso é mentira. Isso não vai acontecer. Essa parte material você tem que correr atrás. Mas não vai ser. Não é esse o projeto de Deus. Ai, a minha mãe não vai morrer. Vai morrer. Eu não vou morrer. Vai também. Ai, eu vou me desesperar. Por que a aflição então? Porque de novo, só pode ter aflição porque de novo a gente quer que Deus honre os nossos sonhos. Mas essa vida é um sonho de quem? De Deus. A gente faz parte do sonho dele. Ao invés de sermos submissos, nós queremos que ele se submeta. Não vai acontecer assim. Não vai. Quanto mais a gente quer fazer isso, mais a gente sofre. Sofre. Eu olhando outro dia, mais ou menos uns 6 anos, só por hoje que eu não ingiro bebida alcoólica, nem uma droga ilícita, nem cigarro, essas coisas. Pode ser que amanhã aconteça, mas por enquanto não. Eu olhando um companheiro, que o pai dele morreu de cirrose misturada com problema pulmonar, bebendo e fumando direto. Aí nós viajamos outro dia, 6 horas da manhã, quando eu vi ele passou do apartamento, 6 horas já fumando. E fuma e bebe o dia inteiro. A pessoa tem informação? Tem. Esse caminho, será que você acha que é o caminho que tende a dar certo ou ele leva mais fácil ao adoecimento? O que vocês acham? Pronto. Mas a pessoa tem informação. Informação faz ela deixar de fazer? Não. Na cabeça dela, é assim, ó, pode acontecer com todo mundo, mas comigo não. Quem é o garotão, a garotona que hora dessa está começando a beber, usar droga, vendo o doidinho sem dente, roubando ou pedindo esmola, que ele olha para ele e se vê como o doidinho sem dente? Ele diz assim: é com ele, isso é um doidinho, isso é um cabeça fraca, comigo isso nunca vai? Ora não. Vai acontecer, meu filho. Dê continuidade. Qual a minha diferença para qualquer um desse aí? É só porque por enquanto não dei continuidade. Se eu der, é claro. Ora, mano. Se você está plantando, está regando, está cuidando da doença, a doença vai crescer. Você tem que cuidar da sua saúde. Essas questões de aflição, acho que não é muito para é para lá, é para cá. Não, é agora. Quando é que nós vamos praticar um pouco mais diariamente de autoconhecimento? Para a gente deixar de estar iludindo e se auto-iludindo.
para que a gente possa viver um relacionamento mais sincero com Deus e conosco, consequentemente com as pessoas. E aí a gente vai saber dizer sim e não, olha, isso aqui não dá para mim, isso aqui dá para mim. Não adianta buscar uma pessoa que você só quer sexo e dizer que ali você está atrás de um relacionamento. Você tem que estar com isso muito claro na sua cabeça. O que é que você quer? Mas de novo, a confusão vai fazendo a gente entrar em labirintos e tornar a nossa vida um emaranhado de fios. E cabe a nós que entramos pelo cano, saímos por onde a gente entrou, sai também pelo cano. Começar a desalinhar os fios. Pensarmos cada coisa, o que é que está acontecendo, por que está acontecendo, por que, que a dor está acontecendo, o que, que Deus quer me dizer com a dor, porque a dor é necessária por isso. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Para que eu entenda, eu não continue sofrendo, eu sinta a dor e entenda que é como a febre. Não existe a doença febre, existe o corpo com alguma doença que o sinal é febre, não é isso? Opa, febre. Grosso modo é assim, né? A maioria das febres. Então assim, eu estou sofrendo, beleza. O que é que Deus está me dizendo com isso? O que é que eu vou fazer? É a pergunta que eu procuro me fazer todo dia. Essa vida não é um projeto meu, é um projeto de Deus. E por isso, realmente, Deus é um Deus que destrói sonhos. Que sonhos? O sonho que quer fazer de Deus o que ele não é, quer fazer da vida o que ela não é. A pessoa que não quer passar por dor, velhice, doença e morte, existe? Existe a pessoa que não quer passar por isso? Todo mundo. Existe quem não vai passar? Não. Então, se reconcilia com isso. Com a vida de realidade. Ao invés de ficar procurando a felicidade, olha e vê, você está triste. Vamos cuidar da tristeza. Não, tem que procurar a felicidade. Não, você está com uma doença chamada tristeza. Bora ajeitar ela. Ponto. Então, a maior parte das aflições, e essa é uma conversa que eu procuro ter muito comigo, é isso. Todo dia eu tenho que dizer, seja feita a vontade de Deus antes da minha. Eu li o texto evangélico, mas é a mesma coisa. É porque a gente não quer. Eu estava ouvindo uma fala, às vezes, eu sei que às vezes a gente tem lapso, mas às vezes o lapso, ele decorre de uma forma de pensar, às vezes antropocêntrica, né? O homem como o centro do universo. Eu estava vendo aí, eu olhei, aí eu disse assim, o primeiro mandamento era amar ao próximo como a si. Não, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas às vezes a gente está estudando a questão antropocêntrica e quer dizer que a primeira é a gente. Não, o primeiro é Deus. Eu tenho que fazer a minha parte, mas eu tenho que encaixar a minha parte na vontade, no sonho do projeto de Deus. Eu tenho que me render. E foi difícil quando eu escutei o Chico Xavier dizer isso. Eu sou um cachorro amarrado cativo. Chico, vamos falar aqui com a minha mãe que morreu, meu filho, o telefone só toca de lá para cá. Quer dizer, eu não tenho esse poder de ligar para ninguém. Chico, você vai viver aqui dessa multidão. Não, meu filho. Eu sou servidor público. Era servidor lá da universidade. Hoje é a Universidade Federal de Minas Gerais, né? O Chico era da Fazenda Modelo, empregado, contador de leite. E lá o pessoal tirando o leite da fazenda pública. Tinha uma fazenda escola, e ele ficava contando, datilografando, contabilizando as coisas da fazenda. Era o emprego dele. Quando foi para Uberaba, continuou na universidade, depois saiu, se aposentou. Divaldo Franco, servidor público do estado da Bahia.
devia ser. É raro você ver. Eu fui saber que o Divaldo era servidor público quando eu li a biografia dele. Mas o Divaldo não misturava nada, até onde eu me chegou. Não sei se quem estava mais perto, né? Porque quando você chega também lá na Mansão do Caminho, é um mundo totalmente diferente. Não sei se você já tiver a oportunidade de ir a Salvador, aí você vai a Pau da Lima, é um bairro pobre. Aí quando você chega naquele bairro perigoso, o pessoal avisa, tá? Aí você vê um paredão gigante, um portãozão com aquelas, com 4, 6 rodas assim, grandão. Quando você abre aquele portão, é um mundo lá dentro, parece aqui como se fosse a Unifor. Ali é a Mansão do Caminho, a gente tem várias casas, várias coisas lá dentro. Então quer dizer, até agora você vai vendo ele pelejando, mas mesmo assim o Divaldo conta como ele passou muitos problemas de depressão, até quando ele chegou ao Espiritismo. Quer dizer, é uma vida inteira tentando se entender. Quando Nilson morreu, o Divaldo entrou em depressão novamente. Ele dizia, olha, o dia que eu não falo, eu arreio. Ele dizia, tinha que falar todo dia. Quer dizer, é uma vida todinha a gente se procurando se entender para se amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e nos amar para poder amar ao próximo. Mas a gente precisa fazer esse exercício momento a momento. Eu acho que é o melhor remédio que existe para as nossas aflições. Compreensão, autocompreensão, amor, a partir do momento em que a gente entende que antes de tudo tem que amar a Deus. É difícil, eu vejo poucas vezes se falar às vezes no Espiritismo dessa devoção do primeiro mandamento, mas ela é real. Ela é real. Quando Jesus diz no Pai Nosso, né, seja feita a vossa vontade antes, assim na terra como no céu, faça a sua vontade antes da minha. Quando Jesus estava lá para ser entregue, que ele diz assim, ó, Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Será que a gente está fazendo isso? Na hora que a gente não quer entender a vontade de Deus, a gente entra em aflição. E não são poucas vezes. É uma medição, toda vez que eu estou triste ou com raiva, eu fico olhando assim, só posso estar com raiva de quem? De Deus. Porque eu não estou aceitando que a vida não está acontecendo da forma que eu quero. E não é. E é impressionante o que eu observo, é isso, quando a gente vai na linha do que é, a gente começa a entender isso, de amar a Deus e se amar, e seguir esse projeto, ele vai funcionando. Ele vai funcionando, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Bem rapidinho, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja sempre feita a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar
amar é plantar o amor, é confiar em nosso Senhor, é sorrir, um sorriso a mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é cantar também, é superar o mal pelo bem, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Saber amar é plantar o amor, é confiar em nosso Senhor, é sorrir, um sorriso a mais, é construir um mundo de paz, é sorrir, um sorriso a mais.